Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na TV Osasco, entrando ao vivo com o programa da Defenda PM, a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Nós tivemos um probleminha com os nossos entrevistados de hoje, estão se deslocando de Santos para cá, e em virtude de um acidente na rodovia, eles estão parados no trânsito. Então nós vamos hoje especialmente reprisar a entrevista com o Tenente Coronel Rogério Cabral Camargo, que é o chefe de gabinete do deputado Vitor Sapienza, um especialista em assuntos legislativos. Sejam bem-vindos. Ontem, o presidente da Defenda PM, o coronel Elias Miller da Silva, publicou artigo no Metro News, posicionando a Defenda em relação às promessas do então candidato a governador João Dória. O novo governador eleito, que ele cumpra suas promessas de melhorar a segurança pública do nosso estado com a instalação de mais 17 BAEPs no interior, dentre outras. Ele fala também que espera do governador a atenção devida aos policiais militares no que toca à valorização profissional e à garantia de direitos e prerrogativas. O portal UOL e o jornal Folha de São Paulo revelaram ontem que o novo secretário da Segurança Pública de São Paulo será o general João Camilo Pires de Campos. O general João Campos, que foi comandante militar da região Sudeste, foi um dos responsáveis pelo plano de segurança pública do candidato Geraldo Alckmin à presidência da República. Se for mesmo confirmado no cargo, será o primeiro militar do Exército a comandar a segurança pública de São Paulo desde Erasmo Dias, em 1979. É bom lembrar também que na campanha a governador, Dória disse reiteradas vezes que o secretário da Segurança Pública seria um policial. Fique então agora com a entrevista do Tenente Coronel Rogério Cabral Camargo. Vamos direto para a nossa entrevista de hoje então, que o assunto é longo e o tempo é curto. Tenente Coronel Rogério Cabral Camargo, um expert em assuntos da Assembleia Legislativa. Vamos conversar com ele sobre a nova composição da Assembleia, o que vem por aí. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, 2 meses depois, o senhor está aqui de novo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Ernesto. É um prazer aí, novamente aí, participar do programa da Defenda e dar nossa contribuição aí após a eleição, primeiro turno da eleição. Inicialmente eu gostaria de parabenizar aí, não só a TV Osasco, mas também a Defenda, principalmente pela postura que ela adotou, como sendo a entidade mais nova de representatividade da Polícia Militar. Ela foi exemplar e imparcial, trazendo todos os candidatos, independente de oficiais ou praça, independente de fidelidade partidária, para que pudessem expor o seu pensamento, a sua plataforma, o que pretende fazer pela polícia. Isso demonstrou aí a importância e a atuação positiva que a Defenda tem perante a Polícia Militar e perante o Estado. Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a você que nos assiste, que nos acompanha também pelas mídias sociais, pelo Facebook principalmente. Estou vendo aqui já várias pessoas se manifestando. Muito obrigado. Rogério, muito obrigado por estar aqui novamente conosco. Eu entendo que essa eleição ela foi um marco na história do Brasil. Nós tivemos uma renovação bastante grande, até você vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas tivemos a eleição de diversos candidatos na área da segurança. Acho que foi uma outra resposta que foi dada. E eu acho que o mais importante foi a participação cidadã. Todas essas pessoas que foram eleitas tiveram um referendo do povo, né? O povo mostrou exatamente aquilo que ele quer. Acho que esse é o recado principal que essas urnas, esse resultado das urnas mostra. Aquilo que o povo quer efetivamente. Temos de acabar com a corrupção, uma melhor
organização do Estado, uma melhor estrutura. O que você pode falar um pouco desse cenário que nós temos a partir dessa eleição aqui? Vamos começar aqui em São Paulo, vai? Bem, ouvintes, bem, Ernesto, Silvio, o que a gente pode perceber, até voltando um pouquinho na primeira participação nossa aqui no programa, nós batemos muito aí na evolução da representatividade que a Polícia Militar de São Paulo estava galgando. A gente mostramos aí um cenário de 2014, havia uma representatividade, 2016, para eleições de prefeitos e vereadores, essa representatividade praticamente triplicou, e tinha uma tendência que 2018 isso seria confirmado, e que realmente foi confirmado, não só pelo efeito Bolsonaro do militar, mas principalmente aqui em São Paulo, nós tivemos aí um recorde, não só de candidatos, mas principalmente um recorde de eleitos. Então, na verdade, nós saímos hoje de uma bancada, nós tínhamos 3 militares, 2 militares e um delegado, e hoje nós temos uma bancada de 13 profissionais da área de segurança, ou seja, o maior segmento por representatividade na Assembleia Legislativa para o biênio 19-22 será da área de segurança. O que é uma demonstração do povo, da preocupação e da cobrança que terá do Legislativo Estadual quanto ao fator segurança em São Paulo. Você acha que essa confiança que foi depositada tem a ver com a seriedade que esses profissionais transparecem? Vamos colocar assim, a chance de ser um policial corrupto é menor. Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Esse exemplo de corrupção que nós tivemos ao longo dos últimos mandatos influenciou nisso? Você percebe isso? Olha, influenciou, mas não por essa ótica. Influenciou pelo atual cenário brasileiro. Tá, o próprio efeito PSL Bolsonaro é uma resposta da população aos últimos governos que nós tivemos na esfera federal e estadual. E realmente buscou-se, na área de segurança, até pela nossa formação, tá? Não só policial militar, mas da própria área de segurança, que tem a obrigação de transmitir essa sensação, tá? Ela realmente deu uma resposta dizendo, se eu colocar profissionais idôneos da área de segurança, eu tenho um maior poder de cobrança. E realmente a população, na nossa ótica, ela acordou para a importância legislativa. Então, hoje o eleitor paulista, realmente, ele foi consciente de votar. Antigamente, o pessoal se preocupava em votar só no Executivo, quem é o presidente da República, quando muito o senador. Essa vez, não. Hoje, o cidadão vota e vota consciente, principalmente aqui em São Paulo, ficou bem claro. Acho que essa consciência é importante e acho que o Silvio tem uma outra pergunta aí que... Eu queria falar de como vai ser a Assembleia agora a partir do ano que vem. De 94 deputados, a gente teve uma renovação enorme, 53 são novos deputados, né? E desses 53, 15 são do PSL, quer dizer, vieram nessa onda aí que o senhor falou, nessa onda Bolsonaro, né? O que o novo governador vai encontrar quando chegar na Assembleia com esse perfil de muita gente nova? Olha, então um cenário, vamos dizer, engraçado, não decidido. Porque hoje eu tenho as 4 maiores bancadas, 2 são de coligações e 2 são de partidos isolados. Ou seja, eu tenho a coligação do PSDB com 27 deputados eleitos, que é a bancada do Dória. Que é a bancada do Dória, que está no segundo turno. Eu tenho a segunda maior bancada, que é a bancada dos militares, que é a bancada do Bolsonaro, que é o PSL, que não está nem de um lado e nem do outro. Eu tenho a terceira maior bancada, que é a bancada do PSB, que tem a coligação de mais 4 partidos, com 14, que é o Márcio França. E tenho o eterno oposição, com 14 candidatos, que é o PT, PSOL e PCdoB. Então, fica um cenário, assim, indecidido. Ou seja, aquele que entrar como governador vai ter que fazer ajustes políticos. Com certeza. Ninguém tem vida mole lá dentro. Não. E tem um cenário assim, atípico, porque para o segundo turno, no caso do PSB, ele já tenha manifestado o apoio do Podemos, da deputada federal Renata Abreu, já tem o apoio do SCAF. Podemos tem 4 deputados eleitos. O MDB do SCAF tem 3 eleitos. A Rede tem 4 eleitos.
Se entrar o França, ele vai ter mais facilidade para compor uma maioria do que o Dória ou não? Sim, terá facilidade pelo que se tem apresentado nessa primeira semana após a eleição. Ou seja, eu não tenho nenhuma manifestação pública de qualquer partido da Assembleia Legislativa, fora a atual coligação, que tenha manifestado apoio ao Dória. No entanto, eu já tenho 4 partidos que já se manifestaram apoio ao Ou seja, no entanto, o fiel da balança vai ficar onde? No PSL, que tem 15 deputados. se entrar o Dória, ele corre o risco de não ter maioria. Com Provavelmente. certeza, com certeza. Não só corre o risco de perder os 27 que ele tem, como pode ser que mesmo com os 27, aliado ao PT, PSB e PSL, ele não tenha nem sequer a presidência da Assembleia. Ele tem uma posição. A presidência Bom, de todos esses deputados aqui que estão eleitos para o ano que vem, tem uma que é a Janaína Pascoal, que teve voto, mais de 2 milhões de votos, e ela está anos-luz na frente dos outros. Por este fato, ela se credencia a ser presidente da Assembleia ou não? Para o primeiro biênio, não. Na verdade, o partido dela não está concorrendo ao segundo turno do governo. Em regra, o presidente da Assembleia Legislativa geralmente é aliado ao governo, à bancada do governo, tá? Então aí vai depender da posição dela. E mesmo que o PSL venha apoiar ou o Dória ou o Márcio França eleitos, tá? A casa não cometeria um descuido de uma deputada, por mais que tenha tido 2 milhões de votos, a credenciá-la a ser presidente da Assembleia. Pelo menos no primeiro biênio, não. Ela pegaria alguém mais experiente. Sim. E podendo, sim, numa coligação e num acordo, no segundo biênio ela ser a presidente. Até porque, do jeito que nós traçamos esse cenário de composição de partidos, o presidente da casa vai ter um trabalho enorme para fazer a coisa andar ali dentro, né? Será um maestro. Terá que ser um maestro e um bom maestro. Como eu falei, eu tenho as 4 maiores bancadas que estão indecididas. E o que é pior, PSL e PT, que somando tem 25, não estão nem com Dória e nem com França. Então é realmente um cenário que o próximo presidente da Assembleia terá muito trabalho, terá que ser um bom articulador, ter um bom trânsito entre todos os partidos, independente de quem for o governador. Quem é esse, na sua visão? Hoje eu vejo poucos dos eleitos, tá? Poucos com condições de ter essa habilidade. Tá? Um deputado que tem, nosso entendimento, tem condições de ser esse articulador, é o Barros Munhoz. Pela experiência que ele tem, já foi presidente? Foi presidente 2 vezes, foi líder do governo, foi prefeito, foi ministro. Então, ele tem uma visão, porque, querendo ou não, dificilmente São Paulo vai conseguir ser totalmente independente. O PSB não está coligado, né? O PSB está coligado? O PSB está coligado. Coligado com Dória. Hã? Com quem? Então, não, o PSB está coligado com quem? PTB. PSB do Márcio França está Sim, coligado com França. PTB, PPS, PV e PTB. São 5 partidos. Então, não é que o PSB é o cabeça da coligação. Cabeça da coligação, Isso, exatamente. que Exato, fez 8 exato. deputados. Sim, Na verdade, sim, o PSB sim. fez. É que, na verdade, foi um ato falho meu, né? Porque até o ano passado, setembro do ano passado, Barros Munhoz era PSDB. Sim, não só era PSDB, como era o líder do governo na Assembleia Legislativa do Geraldo Alckmin. E fez essa mudança Com para a seguir cisão. junto com o Márcio França para o PSB. Com Por a isso que eu cisão. cometi esse ato falho, me desculpe. Se o Márcio França for eleito, então a coligação vai tentar eleger o Barros Munhoz presidente da Assembleia. Pode ser. Se for isso, tem uma oposição lá dentro que vai querer lançar um outro candidato à presidência. Isso vai depender do segundo turno. Quais os partidos que formarão a bancada do governo? Se a bancada do governo tiver maioria, com certeza o PT vai lançar um candidato, o PT sempre tem o seu candidato, e fatalmente a oposição não de esquerda, ou seja, do candidato derrotado, seja França ou Dória, também lançará o seu candidato. Então nós teremos aí
teoricamente, 3 candidatos. Eu vou fazer uma pergunta, talvez até extrapole um pouco, porque vai depender de uma interpretação. Mas nós tivemos um posicionamento muito forte do candidato a Senado eleito com 9 milhões de votos, o Major Olímpio, em relação a não apoiar Dória. Isso foi muito forte, esse posicionamento. Isso vai influenciar, você acha que isso tem poder de influenciar a bancada do PSL? Com certeza, com certeza. Como presidente do partido aqui em São Paulo, presidente regional do partido aqui em São Paulo, esse posicionamento dele, você acha que influencia na casa depois? Olha, eu acho não, tenho praticamente certeza que influencia por 2 motivos. Porque a bancada do PSL tem 4 militares. E ele é o líder de São Paulo pelo PSL. Ele representa o Bolsonaro em São Paulo. Bem mais que a própria Janaína. Sim. Ele encabeçou e foi o coordenador do Estado de São Paulo da campanha Bolsonaro. Então, o peso dele, por ser militar e ser anti-Dória, anti-PSDB, na verdade ele não é anti-Dória, ele é anti-PSDB, tá? Isso tende a influenciar, sim, a decisão da bancada, tá? Liderada aí pela Janaína, de apoiar o Márcio França. E aí, com certeza, seria aí uma coisa também inusitada, seria uma bancada aí com 60, 70 deputados apoiando o Márcio França. Eu vou voltar na bancada do PSL, porque nós temos na bancada do PSL, salvo engano, nós não temos nenhum... Não, nós temos pessoas que voltaram, né? Nós temos... ou são todos neófitos, são todos recém-chegados. Tem algum ex-deputado? PSL. Tudo novo. Tudo novo, né? São todos novos. Todos. Ou seja, a própria liderança do PSL vai ter que ser escolhida ali de uma forma bastante trabalhada, né? Quem tem mais capacidade de argumentação, porque essa bancada vai ser uma bancada pesada, representativa e só de neófitos, só de novos integrantes, deputados novos. A própria liderança dessa bancada vai ser uma liderança que vai ter que ser escolhida ali de uma forma bastante, vamos assim dizer, construtiva, construindo uma bancada. Né? E todos aqui com um posicionamento próprio, né? Porque Exatamente. não tem vaquinha de presépio. Né? Não, exatamente. Eu vou concordar em parte, Ernesto. Vai ser sempre questionador. O que a gente percebe é que a bancada realmente é toda nova, porém, alguns ícones, alguns nomes, tá? Possuem as suas lideranças próprias no seu segmento. A própria Janaína tem o seu reconhecimento. Tá? Nós temos aí o delegado Bruno, que tem uma causa ambientalista e tem uma certa ascendência. Tá? Temos o Tenente Nascimento, para quem não se lembra, ele por muitos anos trabalhou na Assembleia Legislativa, foi chefe de gabinete do Gilberto Nascimento, ou seja, conhece a casa, então ele seria já de imediato habilitado para ser, pelo menos no primeiro biênio, o líder da bancada. Conhece os meandros. Conhece os meandros, conhece os deputados, conhece o regimento. O regimento, conhece os cardeais. Lá na Assembleia tem muito isso, conhece os cardeais. Então, ele circula bem com o Campos Machado, ele circula bem com o Barros Munhoz, ele circula bem com o Chedi, ele conhece, teve uma vida profissional lá dentro. Então, o fato de os 15 serem novos, eu tenho pessoas como o Nascimento que têm condições, tá? Eu tenho aí a Valéria Bolsonaro, tá? Que, querendo ou não, é esposa do candidato Bolsonaro, é deputada e durante muitos anos foi esposa dele e ele deputado. Então, já existe uma convivência com o Legislativo quando ela estava ainda com o Bolsonaro. Então, engano nós falamos, os 15 são zero de política ainda? São principiantes? Não quis dizer que são zero de política. Novos quis dizer que são novos como deputados. São como novos deputados, mas se eu pegar essa experiência, você vê, eu tenho aí a Valéria, eu tenho o Nascimento, a própria Janaína, que não se despontou. Na época do impeachment, tá? Tem um conhecimento... O próprio Bruno, e se for levando em conta aí, eu tenho aí o próprio Meca, que é uma liderança na Polícia Militar. Então, vamos dizer, as coisas vão se moldando. Na verdade, vão colocar a carroça para andar e as abóboras vão se ajustando. Bom, deixa eu voltar no assunto aqui da maioria. Se o Márcio França for eleito, ele pode ter uma maioria considerada fácil, pode conseguir uma maioria fácil dentro da Assembleia, pelo que está mostrando aqui.
Quer dizer, aí ele vai viver num cenário completamente diferente do que vive hoje, porque hoje ele tem uma Assembleia hostil a ele, não é isso? Sim. Hoje o cenário é exatamente esse. Com a cisão feita aí entre o PSDB e o PSB, hoje o presidente da Assembleia é oposição ao governador, e isso fica bem claro aí que praticamente o segundo semestre todinho, a Assembleia praticamente não funcionou. Não se aprovou-se nada. Porque a Assembleia, a bancada do PSDB era a maioria e foi oposição, ou seja, o Márcio França não pôde governar esse período de afastamento do Geraldo com o apoio da Assembleia. Eu vou fazer já que você voltou para o PSDB, o PSDB hoje ele vive um momento um tanto quanto turbulento. Isso é inegável, todo mundo vê jornal, está vendo aí, nós estamos aqui falando de análise política, ninguém está falando de partido, estamos fazendo análise política. Mas é óbvio que todo mundo que lê jornal sabe que houve uma briga. E nós temos dentro da bancada do PSDB, com certeza, seguidores de Dória e seguidores de Alckmin. Como é que isso vai repercutir ali dentro? Como é que funciona na casa, na Assembleia, esses bastidores aí? Você que viveu bastante tempo lá já. Olha, a história nos dá alguns ensinamentos, Ernesto. Nós voltamos aí no cenário político, principalmente em São Paulo, mas isso também vale para o cenário nacional. Não sei se vocês se recordam, o PMDB teve o seu auge, fez 3 mandatos, no último mandato decaiu, o partido rachou. Hoje, em São Paulo, ele tem 3 deputados, e desse raça surgiu-se o PSDB. O PSDB em ascendência cresceu, 23 anos de PSDB em São Paulo, maiores bancadas, começou a cisão, os líderes, no caso aí, na esfera nacional como estadual, racharam. Hoje, a verdade, Dória e Geraldo são inimigos, ficou bem claro a discussão essa semana lá em Brasília. Tá? E o PSDB tende a ter o mesmo fim do MDB. Ou seja, você está decretando o final do PSDB. Não, o surgimento de uma nova linha partidária. Para São Paulo, o PSDB está saindo desgastado ao ponto que nunca na história do PSDB um candidato a presidente da República foi tão mal votado como foi o Geraldo esse ano. Salvo engano, Mário Covas teve um pouco menos de voto que teve Geraldo Alckmin em 1989, no primeiro turno da eleição, quando o PSDB tinha acabado de nascer. Era a mesma coisa que João Amoedo hoje com o Novo. Tinha acabado de criar um novo partido, essa cisão justamente do então PMDB, e o Covas teve um pouquinho menos de votos que teve Geraldo Alckmin. Ou seja, o Geraldo Alckmin conseguiu bater o recorde de negatividade em votos. Ele já tinha batido né? Foi o primeiro candidato que conseguiu ter menos votos no segundo turno de uma eleição do que no primeiro. As pessoas deixaram de votar nele na eleição que ele perdeu para Dilma. E agora ele bateu outro recorde de conseguir ter o menor número de votos num cenário nacional. Eu voltaria até, como você deu o norte aí, essa renovação foi tão importante que, vamos dizer, pelo próprio PSL, como o Silvio acabou de comentar, são 15 novos postulantes que nunca tiveram efetivamente um cargo eletivo, tá? Mas nós pegamos os partidos novos, o PSL é um partido novo, fez 15. O Podemos, da Renata Abreu, é um partido novo, fez 4. Tinha 1, fez 4. O Novo? O Novo é um partido novo. Fez 4? Fez 4. A Rede fez. Os tradicionais partidos, se você falar, o PV tinha 6, tem 1. O PTB, que sempre teve forte, Campo Machado, tem 2. Então, essa renovação... Inclusive partidária, não só de nomes, mas inclusive partidárias. Com certeza, partidária. Ou seja, a população está pedindo uma renovação. Essa resposta demonstrou exatamente que novos candidatos, novos partidos, novos ideais, nova linha partidária. Vamos falar em partido, então. Cláusula de barreira. O que você pode falar para nós dessa cláusula de barreira? Como é que ela vai impactar no cenário? Porque alguns partidos vão, não vou dizer desaparecer, mas eles vão perder financiamento, né? Vão ter que se juntar. Vão ter que se juntar. Eu vou discordar de vocês, vão desaparecer, tá? Porque
fruto aí da cláusula de barreira, ficou bem claro aí que hoje, pela cláusula 1, 8 partidos não atingiram a cláusula e 4 pela cláusula 2. Ou seja, nós temos aí 12 partidos, tá, que não terão fundo partidário nem horário de televisão em 2020 não, para o partido pode continuar existindo, só não vai aparecer. Não, aí eu continuo discordando. Quando ele não tem dinheiro no fundo partidário, seguindo a reforma eleitoral, que ele não pode receber dinheiro de pessoa jurídica e não tem fundo partidário, como que ele vai fazer uma eleição? Então, esses partidos são fadados realmente, tá? A exemplo que nós falamos lá há 2 meses atrás, tá? Que a reforma, o pouco que fizeram da reforma eleitoral já ia ter um impacto muito forte. E isso realmente se concretizou. Dos 35 partidos que têm direito ao fundo partidário e horário de televisão, para 2020, eleições municipais, eu só vou ter 22. Já é um cenário. E com certeza isso em 2022 vai se agravar mais ainda. Olha, os números mostram aí, né, pra gente, né, tanto aqui em São Paulo como no cenário federal, assim, muita gente nova entrando, gente que desbancou barões da política aí, que tomavam conta do Brasil há muito tempo, desde a família Sarney lá no Maranhão. O Olímpio bateu o Suplicy aqui, que a eleição do Suplicy era dada como favas contadas, pô, né? Como é que você analisa esse cenário novo? O que aconteceu no Brasil ou na política? Olha, Silvio, como eu falei, inicialmente foi um despertar da população. Lembra que eu falei no último programa, tá? Que não bastava eu ter a ficha limpa, a lei da ficha limpa. Eu precisaria que o cidadão adotasse isso como uma realidade. E o cidadão mostrou exatamente isso. A gente pode perceber, a exemplo que você falou aí, algumas famílias tradicionais da política, tá? Tanto na esfera de São Paulo, mas na esfera nacional, principalmente no Nordeste, nós tínhamos famílias tradicionais da política, a polícia, a eleição deu uma resposta. Eu não quero mais o mesmo. Mesmo assim, fizeram o fundo partidário. O fundo partidário tinha como atender exatamente esses feudos. Os barões, os donos dos partidos. Mesmo com isso, tá, exemplo aí, nós estávamos ontem na TV, na Rádio Bandeirantes, a Janaína estava dando entrevista, tá, que ela na cabeça dela, ela não gastou algo em torno de 100 mil reais na campanha dela. Quanto? 100 mil reais. Ela declarou 44 mil. Tá. Aí eu vou lá e pergunto, eu pego o candidato presidente da República, o nosso candidato do MDB, tá, gastou 45 milhões e não teve voto. Ou seja... Teve menos voto do que o Daciolo, que não gastou, acho que 15 mil reais. Então, isso aí mostra exatamente essa maturidade da população, do eleitor, tá, de dar um basta. Ou seja, o eleitor, principalmente de São Paulo, já pagou um preço, não estou dizendo que é favorável ou não favorável, tá? Todo mundo achava que essa eleição seria eleição anti-PT, tendo em vista os últimos mandatos federais. Fizemos isso em 2016, principalmente em São Paulo, a capital, tá? Quando o candidato do PSDB, o prefeito Dória, foi eleito num voto de protesto, saindo de 3% para ganhar em primeiro turno. A população fez isso, deu uma resposta e, a verdade, tomou uma invertida, um tiro no pé. Porque ele abandonou. Porque ele abandonou. Ela não quis repetir isso. Ela buscou novos, tá, que não tinham assim esse perfil de barões da política, que não tinham o poder aquisitivo de comprar o voto. Ou seja, a população, nossa avaliação, evoluiu e muito com a crise. Acho que o maior ensinamento que fica dessa eleição é o crescimento da população em nível de maturidade política. E ficou evidente também que é fácil trocar, né? Eu acho que isso que é o principal ponto. Nós não precisamos viver sempre da mesma coisa, né? Nós não precisamos polarizar como polarizamos durante praticamente 30 anos entre dois partidos. Você pode mudar, você tem essa oportunidade de mudar, testar, se não deu certo, o máximo que vai acontecer, daqui a 4 anos você vai trocar de novo. Exato, exato. Eu vou até mais longe, Nestor, se você me permitir. Essa postura que a população brasileira demonstrou nessa eleição, com certeza vai dar uma guinada nas reformas necessárias do Brasil. Principalmente na administrativa e na eleitoral.
A reforma política ela é fundamental. O norte que ela estava indo era um e vai mudar. Porque a população quer mudar e por isso ela colocou o novo. Por isso ela procurou novas opções. Então a gente vê um cenário muito positivo aí, tá? Para o Brasil, para sair da crise, para crescer novamente, tá? E agora sim, com uma cobrança da população. O poder do voto. Perfeito. Bom, nós estamos com o tempo esgotado mais uma vez. Para variar, né? Eu tenho uma perguntinha pessoal posso fazer para o entrevistado? Com certeza. O senhor é ainda, né? O assessor parlamentar do Vitor Sapienza, que não se candidatou, saiu da vida pública, né? Parlamentar. E eu queria saber qual vai ser o seu futuro político agora. O que é que o senhor vai fazer? Desempregado eu sei que o senhor não vai ficar, porque tem uns 30 aí correndo atrás, mas o que o senhor vai fazer? Bom, realmente eu sou chefe de gabinete do deputado Vitor. O deputado Vitor está terminando o seu 8º mandato e por opção, em respeito ao cidadão e ao eleitor dele, com 85 anos, ele optou por não ser candidato. No entanto, nós tivemos aí o apoio do deputado e da equipe nossa a 5 candidatos, 2 federais e 3 estaduais, da qual aí 2 foram eleitos, que é a Renata Abreu Federal e o Bruno Ganem do Indaiatuba, ambos pelo Podemos. Tá? O meu futuro, até março eu estou na Assembleia, tá? E plantei a minha primeira sementinha, tá? Que é o meu filho, Miguel Menechini, que atuou na campanha do Podemos, junto à Renata, junto ao Bruno, tá? E que nós estamos aí, vou tentar passar essa experiência, não só minha, mas do próprio deputado Vitor, para ver se ele realmente tem um pendor. Tá? Ele é Relações Internacionais, gestão pública, mestre em gestão pública, e se identificou muito trabalhando com o Podemos na campanha da Renata e do Bruno Ganem. Então, a ideia minha é ser, além de um pai, um bom assessor do futuro filho. Muito bem, chegamos ao fim de mais essa edição do Defenda PM aqui na TV Osasco. Tenham todos um ótimo final de semana e até quinta-feira que vem.